Fala a verdade. Às vezes, tudo o que nós queremos é ficar de boa na lagoa, não é mesmo? Ficar tranquilo, em paz, sem dores de cabeça, viver a nossa vida de maneira serena, sem ser incomodado, viver na nossa casinha, com a nossa família, o nosso trabalho, comprar as nossas coisinhas, enfim, uma vida normal. Mas é necessário, meu irmão, minha irmã, nós pararmos e perguntarmos a Deus o seguinte: Senhor, é isso o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor deseja que eu faça? Qual propósito o Senhor tem para que eu possa cumprir? Porque nós pensamos muito nos nossos sonhos, nas nossas metas, nos nossos objetivos, mas esquecemos dos sonhos de Deus para nós. Esquecemos dos desejos de Deus para nós. Em outras palavras, colocamos o nosso querer à frente do querer de Deus. E por isso precisamos recalcular a rota, se necessário for. É sobre isso que eu vou falar na mensagem de hoje do Café com Fé, nesta terça-feira, dia 12 de maio de 2026. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E se prepare, porque eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Bom, vamos lá. Davi era um menino normal que vivia uma vida normal, que tinha um emprego normal. Davi era pastor de ovelhas. Estava lá, tranquilo, cuidando do seu rebanho. Talvez Davi planejava fazer isso a vida inteira. Comprar mais ovelhas, expandir o seu rebanho, ser um grande pastor de sucesso. Talvez Davi pretendia fazer o que todo ser humano, ou praticamente todo, planeja. Olha, eu vou trabalhar, vou juntar aqui umas economias, vou fazer minha casinha. Na época de Davi não tinha carro, né? Então, vou comprar aqui um cavalinho, né? Se fosse hoje, Davi falaria, eu vou comprar aqui um carrinho, vou ficar tranquilo aqui na minha vida, sabe? Depois eu aposento, e aí por aí vai. Tem algo de errado nisso? Pelo contrário. Totalmente lícito se planejar, sonhar, desejar ter uma vida ordenada, confortável, aí o termo que for. Mas o X da questão aqui, meu irmão, minha irmã, é que Deus tinha planos diferentes para Davi. Deus não queria que Davi fosse pastor de ovelhas a sua vida inteira. Não. Deus queria que Davi fosse rei da nação de Israel. E não apenas isso, mas fosse participante de um plano eterno. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, há a descrição da cena do profeta Samuel ungindo Davi. Vamos ler. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi
na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. Bom, como eu disse, os planos de Deus para Davi estavam definidos. Não havia problema algum em Davi ser pastor de ovelhas. Nenhum problema, bacana, lícito. Um trabalho honrado que ele desempenharia pelo restante da sua vida. Mas a questão aqui é que Deus tinha outros planos para Davi. Como eu disse, não tem problema nenhum nós planejarmos a nossa vida no sentido de, olha, eu vou trabalhar, vou juntar as minhas economias, vou comprar meu carrinho, minha casinha, depois eu vou aposentar, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é pecado pensar isso, não é pecado planejar isso. Mas a questão é que, será que são esses os planos que Deus tem para mim ou são outros? Para Davi eram outros. Deus queria que Davi fosse rei de Israel. Deus queria que Davi derrubasse, vencesse Golias. Quando eu disse que Davi participaria de um plano eterno, é porque Davi é um familiar de Jesus. Em outras palavras, Jesus é descendente sanguíneo de Davi. Confere lá, no Evangelho de Mateus, por exemplo, a genealogia de Jesus. Davi está lá. Então Deus não queria que Davi permanecesse onde ele estava, mas que ele cumprisse os seus planos, os seus propósitos e fizesse história. Davi foi nascido para marcar, para deixar um legado. Tanto é que nós estamos aqui, milhares de anos depois, falando sobre Davi. Será que se Davi continuasse lá onde ele estava, fazendo o que ele estava fazendo, vivendo os seus planos, nós estaríamos falando dele aqui hoje? Será? O que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é que não coloque os seus planos, os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos acima dos planos de Deus. A Bíblia diz que os planos de Deus, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. O que Deus sonha para mim, com certeza, é muito melhor do que eu mesmo sonho para mim. Nós não estamos aqui nessa terra para passar férias, para ficar de boa na lagoa, não. Estamos aqui para cumprir uma missão. E depois disso, podemos voltar para casa. É o que o apóstolo Paulo disse. Viver é Cristo, morrer é ganho, morrer é lucro. Porque Paulo entendeu que a sua vida era para ser devotada e dedicada a Jesus, ao ministério, ao trabalho em prol do reino. E a morte era simplesmente um bilhete de volta para casa. Estamos aqui para cumprir uma missão. O problema é que muitas vezes esquecemos disso e ficamos confortáveis demais, acostumados demais, à vontade demais nesse mundo. E aí por isso queremos viver os nossos sonhos, os meus planos, os meus objetivos. Às vezes sentamos na mesa, traçamos a nossa vida inteira. Não, eu vou fazer tal faculdade, eu vou trabalhar em tal emprego, eu vou ganhar X, eu vou comprar tal carro, eu vou morar em tal bairro, eu vou ter X filhos, eu vou fazer isso. Planejamos tudo. Só esquecemos de perguntar para Deus o que Ele acha. E como disse Agostinho de Hipona, ter fé é assinar uma folha em branco e entregar para Deus. Só que o problema é que hoje nós fazemos o contrário. Nós escrevemos tudo na folha, escrevemos na folha todos os nossos planos e entregamos para Deus e dizemos: Senhor, assina aí para mim. Ou seja, aqui estão os meus planos, tá? Só quero que o Senhor confirma, assina embaixo. Não é bem assim que a Bíblia fala, não é mesmo? Portanto, meu irmão, minha irmã,
que nós possamos desejar viver os sonhos que Deus tem para nós, em primeiro lugar. Porque com certeza eles são bem melhores do que os nossos próprios sonhos para nós mesmos. Amém? E se você foi abençoado, edificado, talvez chacoalhado com essa mensagem, talvez hoje você entendeu que são os sonhos de Deus que devem estar em primeiro lugar e não os nossos. Se você gostou, deixe o seu like, a sua curtida, porque isso ajuda a fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.